Você já pensou em desistir na época da WhatsApp? Tipo assim, dentro da sua jornada? Você já pensou, quer saber, vai tudo? Você já pensou? Não, na WhatsApp já não, porque eu já tinha amadurecido, mas no início da minha jornada sim. Quando você ainda não entendeu, não passou de um determinado ponto, você pensa em desistir. Isso não é pra mim, eu não consigo. Você lembra de um momento que falou assim, eu Lembro. quase, cara, Lembro. eu quase joguei a toalha, cara. Eu não quase joguei a toalha, eu joguei a toalha. Como assim? Eu joguei a toalha, eu desisti. Eu não sei dessa parte, você não me conta. Então eu vou te contar aqui. Não, eu joguei a toalha, eu tava mal. Quando isso? Eu tinha... Foi em 1992. Você não devia ter nascido nessa época aí. Pô, Flávio, você acabou. Não, acabou comigo. Ficou honrado, né, meus cabelos. Eu sou da década de 80, pô. Então tá bom, você já tinha nascido. Mas a maioria das pessoas que estão aqui não tinham nascido, né? Mas, cara, eu desisti. Eu tava muito frustrado entre uma sinapse e outra. Porque eu cheguei a um cargo gerencial e eu não conseguia vingar como líder. Então você não tinha sua escola ainda? Não tinha minha escola ainda. Eu trabalhei 4 anos em vendas antes de abrir minha escola. Sei, mas ainda você não tinha aberto... Não, eu tinha chegado a gerente, ou seja, eu já tinha sido bem sucedido como diretor, como vendedor. Só que, ao começar a liderar, eu não conseguia, meu resultado empacou. São habilidades diferentes, né? Você aprender a vender e aprender a liderar uma equipe de vendas. Eu passei 1 ano pastando como líder, entendeu? Literalmente, eu não conseguia ter resultado e aí eu tive impacto financeiro, porque vendas assim, você vendeu menos, você começa a ganhar menos. Foi um momento super difícil. E eu sempre fui um cara muito convicto, super motivado. Um belo dia, uma pessoa me ofereceu um emprego de vendedor numa multinacional, ia me dar um Gol para eu dirigir, entendeu? Eu não tinha carro nessa época ainda, então cara, eu estava cansado de andar de ônibus. Eu falo muito de ônibus, você deve ter um trauma, né? E aí, cara, eles disseram, claro, não, lá você vai ganhar um Gol. E eu falei, cara, um Gol, cara. Pô, vou ter um Gol, cara. Entendeu? E aí eu falei, cara, tá aí, eu vou pedir demissão. Aí pedi demissão. Falei, vou trabalhar na empresa tal. Eu não sabia dessa história, cara. Então eu vou te contar, meu amigo. Vou trabalhar na empresa tal e tô querendo te dar aqui um aviso prévio. Era no mês de dezembro de 92. Vou te dar aqui o aviso prévio. Conversou com a Luciana, obviamente. Sim, conversei com a Luciana. Luciana, bom, tá bom, beleza. É isso que você quer mesmo? É isso que você quer, tô contigo e tal. E aí eu já estava casado, tá? E aí eu falei, olha, vou te dar aqui aviso prévio, tô fora. Aí eles tentaram me convencer do contrário. Não, mas eu tô convicto, vamos continuar aqui. Vou entregar aqui no meu último mês. Vou trabalhar bem, inclusive, vou entregar e tal. Fui lá nessa empresa, uma grande multinacional. Existe ainda? Grande multinacional. A maior do mundo. 92, a probabilidade de ter fechado. Não. Tá bombando essa empresa até hoje. Depois você me conta, quando desligar aqui, você me conta. Sim, te conto. Assim, eu não vou falar aqui publicamente. Mas essa empresa perdeu o Flávio Augusto da Silva. É uma empresa. Não, eu vou te mostrar o que aconteceu. Tu não sabe, eu vou te contar, que isso é uma história do caramba, isso aqui. Aí eu fui lá, fiz prova, arrebentei na prova. Eu era bom a beça de matemática, português. Tava recém fazendo concurso, então detonava. Acho que tirei uma das maiores notas lá. Fiz psicotécnico, não era maluco. Acho que enganei bem. E aí, tudo certinho. Aí comecei as entrevistas com gerentes. Fazia, acho que 3 entrevistas com 3 gerentes diferentes de departamentos e tal. Eu já era gerente de vendas, tá? Então, acho que eu tinha quase 21 anos. Tinha 20 para 21. Foi dezembro de 92. É isso mesmo, eu tinha 20 e ia completar 21 já alguns meses para frente. Então já tinha ali um bom... quase 2 anos já de experiência. Então eu já estava bala assim de comunicação. Apesar do meu resultado não estar o que eu queria. Tá. Você estava vendo progresso em você? Eu não estava vendo progresso em mim. Esse é o problema. Eu estava crescendo e eu não percebia. Porque a gente perde a paciência entre uma sinapse e outra. Perfeito. E acha que não está crescendo. Perfeito. Não, eu estava crescendo. Aí fiz as entrevistas com 3 gerentes. Fui super bem nas entrevistas e tal. Bom, e a pessoa que tinha me recomendado para entrar lá, ele falou, cara, todo mundo adorou você, tá até engraçado aqui, porque eles estão disputando para ver em que equipe que você vai ficar, não é? Então, tá tudo certo, semana que vem vai sair, você vai se apresentar, não se preocupa. Tá bom, eu continuei lá no meu aviso prévio, meu diretor me chamava para almoçar. Pra tentar ainda, na última esperança. Me reverter e eu, não, meu amigo, não, já foi. Fica tranquilo, vou entregar meu melhor trabalho esse ano. Manter as portas abertas. Portas abertas e tal. Aí, cara, lá pelo dia 15 de dezembro,
Metade do mês. Essa pessoa conhecida que me ligou e falou, olha, Flávio, é o seguinte, o diretor, o senhor Adilson, o diretor não, o gerente geral aqui da área de vendas. Seu Adilson? Senhor Adilson. O que será que o seu Adilson tá fazendo nesse momento? Então, olha só, o senhor Adilson, ele acabou de chegar de férias agora e disse que quer conversar contigo. Eu até estranho, isso não é comum. Isso não é comum, mas eu acho que é o seguinte, o pessoal, eu acho que os 3 gerentes que te fizeram a entrevista foram conversar com eles, estavam meio querendo que tu ficasse na equipe dele, cada um requerendo que você ficasse na equipe. E aí o Adilson falou, não, deixa que eu vou fazer a última entrevista e eu vou decidir em que equipe que vai ficar. Que eles estavam ali Tava brigando, deixa pro chefão decidir deixa onde pro chefão decidir. Tá. Aí o cara me chamou, tal do Adilson. Só que o cara que me indicou falou assim, ó, não se preocupa. Ó, tá certo. Relaxa. Você tem 3 caras te querendo, Flávio. Tem 3 caras te querendo. Isso virou um problema. E o senhor Adilson que vai decidir. Relaxa, não se preocupa. Eu falei, ô, fulano, cara, eu já pedi demissão aqui. Não, cara, relaxa. Relaxa, não se preocupa. Tá tudo certo. Isso aí é certo. Tá bom. Aí fui pra entrevista com o senhor Adilson. Cheguei lá com o senhor Adilson. E o senhor Adilson tava com as folhas na mão. Ele falou, tudo bem, Flávio? Bom, eu queria te perguntar, a pergunta que eu queria te fazer, você já é gerente comercial e aqui você está querendo entrar como promotor de vendas. Sabe aqueles caras que ficam arrumando prateleira de supermercado? Sim. Era esse trabalho. Então, você quer entrar Por isso precisava do gol pra ficar rodando. Precisava do gol para rodar. Faz parte. E para mim não tinha problema, cara. Sim. Eu estava disposto a, cara, tiver que lavar o chão, eu estava, cara, vou crescer, enfim. Mas aí o cara falou, olha, você é gerente comercial e aqui você quer trabalhar como promotor de vendas. Por que você quer fazer essa troca? Aí eu na minha cabeça assim, cara, vou dar um show aqui, né? Vou engolir. E aí eu fui, contei minha história, contei o que eu fiz, contei o que eu quero fazer e por que eu quero mudar. Porque aqui é uma multinacional, vai me dar mais segurança, que eu quero crescer, que eu não quero ter limites, eu quero ter uma expansão. Aqui tá no mundo inteiro essa empresa, eu posso crescer aqui dentro, fazer acontecer e pá. Aí o cara ficou olhando assim pra mim. Aí ele falou assim, bom, tudo bem. Aí me fez mais umas 2 ou 3 perguntas, Caio. Eu me lembro dessa primeira, umas 2 ou 3 perguntas. E cada pergunta que ele fazia eu engolia, assim, sabe? Eu ia forte, assim. E ele ficava olhando assim pra mim e falou, Flávio, deixa eu te dar uma opinião pessoal. Vou te dar aqui uma opinião pessoal. Você me permite? Aqui fora da entrevista. Olha só, eu tenho 60 anos de idade, 58. Ah, então seu tio era um cara experiente. Não, ele era... Sim. Tava pra se aposentar. Tá. Falou, eu tô pra me aposentar daqui a 3, 4 anos, uma coisa assim, curto prazo, não me lembro exatamente o número. Eu trabalho aqui há tantos anos, tipo assim, 30 anos, 30 e poucos anos. Eu sou gerente geral disso aqui. E o máximo que você vai chegar se você trabalhar aqui é onde eu tô. Não acredito que ele falou. E onde eu tô, eu não recomendo, cara. Olha a minha sala. Olha que sala horrorosa que eu tenho. Olha aqui minha sala. Olha aqui. Cara, tu tá num lugar que tu já é gerente. Você tem 20 anos de idade. Eu tô ouvindo aqui você falar, cara. Não vou. Tenho coragem de botar você aqui pra fazer esse trabalho. Tem que continuar onde você tá. Cara, quando eu percebi o que ele tava falando, eu falei, peraí. O anjo, Gabriel. E aí eu cheguei, não, mas peraí, deixa eu te falar. Aí eu comecei a debater com o cara. Querendo reverter, Reverteu o cara. Aí o cara falou, não, mas Flávio, aqui... Você sabe qual é o trabalho que faz? Você vai carregar caixa na cabeça, você vai fazer... Mas não me importa, eu limpo o banheiro. Aí tudo que ele falava eu reverti até uma hora que ele falou assim, ó, Flávio, a entrevista tá encerrada, você tá reprovado. Tá bom? Pode ir embora. E eu fui embora. Fui embora reprovado, sem um emprego na multinacional, faltando 10 dias pra acabar meu aviso prévio. E o que você pensou? Eu tô ferrado. Eu pensei assim, tô ferrado. Babou. Deu ruim. Você voltou a falar lá com o seu chefe? Não, aí eu voltei, entrei num ônibus. Eu me lembro, eu sentado no ônibus pensando assim,
Cara, e agora? Os caras vão me fritar lá. Eles vão me fritar. E eu não tô nem com uma coisa nem com outra. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu cheguei, lá já tinha um recado do cara que tinha me ligado. Cara, não acredito nisso, eu tô conversando aqui com fulano, isso não é possível. E aí, rapaz, eu passei, trabalhei aquela semana, não falei nada com ninguém. E aí o meu chefe, o diretor lá da empresa, ia sair de férias. Eu cheguei pra ele e falei, olha, tu vai sair de férias, fica tranquilo, eu vou assumir isso aqui. E me dá uma meta aí pra eu cumprir. Aí ele me deu uma meta. Eu pensei, meu plano, cara, eu vou... Essa meta eu vou bater pra tentar recuperar. Eu vou superar essa meta. Porque ele vai tentar me reverter de novo. Exatamente. Ó, ele já tinha desistido de me reverter, Caio. Ó, ele já tava conformado que eu ia embora. Você entendeu? Eu falei, cara, ele precisa tentar me reverter de novo. Aí ele me deu uma meta. E aí eu trabalhei pra caramba entre Natal e Ano Novo, virando, pegando equipe. Aí eu comecei a liderar. A minha sinapse de liderança aconteceu nesse momento, Caio. Ela aconteceu nesse momento em que eu tava no meu modo de sobrevivência. Eu precisava, sabe assim, quando o cachorro corre atrás de você na rua, entendi. Você bate recorde mundial de corrida e de salto em altura, salto de muro, sabe? Eu acho que era isso que eu precisava pra minha... Meu, eu arrebentei com a equipe. Eu cumpri a meta assim, sei lá, a meta já era improvável. A meta era muito improvável. Era um período péssimo entre Natal e Ano Novo. E eu superei assim, uns 20, 30% de uma meta improvável. Arrebentou a boca do balão. Isso. E aí, eu tava super confiante, super feliz. Eu lembro que entre Natal e Ano Novo, dia 28, mais ou menos, de dezembro, ele ligou pra mim, meu chefe. E aí, Flávio, como é que estão as coisas aí? Como é que estão as vendas? Cara, não posso falar. Mas como assim não pode falar? Não, eu vou falar só quando você volta. Eu já tava bem. Descansa aí. Eu já tinha certeza, nesse momento eu já tinha certeza que ia bater a meta. Mas como assim você não pode me falar? Não, eu resolvi não te falar, porque você vai voltar, descansa aí. Quando chegar aqui, você vai ver minha meta e tal. Não, mas como assim? Você tem que me falar. Ué, você vai fazer o quê? Vai me mandar embora? Eu já tô saindo mesmo. Muito folgado. Eu já tô saindo mesmo. Eu tava brincando, claro, mas... Sim. Eu tô saindo mesmo, entendeu? E aí, bom, eu não falei. E aí, quando ele chegou, apresentei lá o resultado. Nossa, que demais, parabéns. Então, vamos almoçar hoje. Eu falei, é hoje. Aí, o que aconteceu? Aí, ele falou com o dono da empresa que ficava em Porto Alegre. E que falou do meu resultado. Ele falou, no almoço, ele falou assim pra mim, olha, o Mário lá de Porto Alegre, que era o presidente da empresa, disse que quer falar com você pessoalmente lá em Porto Alegre. Eu, tá bom, com prazer. Falo com o Mário, sim. Nunca tinha andado de avião, né? Foi minha primeira viagem de avião. Com 20 e poucos anos. Com 20 anos, exatamente. Presta a fazer 21. Aí, conclusão. E aí, me foi feita a proposta para que eu continuasse. Eu aceitei a proposta de continuar. Foi melhor do que a primeira? Foi. Fui promovido, inclusive. Exatamente. Fui promovido nesse momento. Qual que é a lição que se tira, assim, cara? Rapaz, a lição é o seguinte. A lição é que existem pontos de inflexão na sua vida que são decisões que você toma que mudam a sua vida. Boa. Mas existem pontos de inflexão que não é você que toma a decisão. Esse é um ponto de inflexão que mudou a minha vida, que não fui eu que tomei. Eu desisti. Eu fracassei. Tá. Eu desisti. Eu não estaria aqui nesse momento. Talvez eu estivesse no lugar lá do seu Adilson, na função dele, se tudo desse certo. Entendi. Entendeu? E um cara que eu não tive mais contato com ele depois, mas ele está registrado aqui na minha história, né? O Adilson foi o cara que, muito provavelmente, motivado por duas coisas, talvez pela frustração dele, talvez ele estivesse muito insatisfeito com a carreira dele, e talvez também associado ao fato do meu entusiasmo, do meu brilho no olho, da minha vontade, da minha tentativa de convencê-lo, talvez da competência que talvez o Adilson percebesse que eu com 20 anos já tivesse desenvolvido. E ele me vendo e se projetando em mim, pensasse, eu não desejo para ele o que eu tive aqui. Cara, muito engraçado como o Adilson, de uma maneira, de um efeito colateral, ele criou motivos que você não tinha conseguido criar sozinho. Ele talvez tenha criado uma condição ideal para minha sinapse. Talvez aquele senso de urgência, aquela situação de apuro
que eu entrei. Que aquela coisa eliminasse, ou vai, ou vai. Ou vai. Você entendeu? Talvez me criasse o senso de urgência que eu não estava tendo. Uhum. Não sei. Esse é o lindo da sinapse. A gente nunca sabe de onde ela vem nem quando ela chega. Mas ela chega, mas só chega para quem persevera. É isso. Essa é a questão. Ela só chega para quem persevera. E talvez eu, no meu estado natural, desisti e teria fracassado. Mas uma situação externa, fora do meu controle, me criou uma situação que me trouxe de volta pro jogo sem que eu tivesse mérito por isso. E eu voltei pro jogo. Aí voltei pro jogo muito mais convicto. Nunca mais eu pensei em desistir, Caio. Nunca mais. Decidi ir diante. Toda a minha trajetória foi repleta de desafios, de problemas, de coisas sendo resolvidas, de uma série de situações, mas eu, assim, talvez fosse problemas e desafios numa situação em que eu me sentisse forte para enfrentar e não desistir. E a sinapse nunca me deixou na mão. Ela sempre chegou. Sempre chegou. O designer de games que criou o game da vida, ele criou de um jeito que todo sofrimento nunca é maior do que aquilo que a gente é capaz de suportar.